Quando a gente olha a história de Ló, todo mundo lembra da esposa dele que olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. O que estava acontecendo lá atrás? A palavra diz que Deus ia executar um juízo sobre uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. E Ló, que era sobrinho de Abraão, com a sua família, moravam nessa cidade. E quando Deus anunciou que isso ia acontecer, Abraão intercedeu pela vida de Ló, dizendo a Deus o seguinte: o senhor não pode salvá-lo? E foi o que Deus fez. Deus enviou anjos. A palavra diz que Ló começou a demorar ali para sair, o juízo estava acontecendo, a cidade começando a ser destruída, e aqueles anjos tomam Ló, sua família, pela mão, e diz para Ló: olha, corre, sobe para o monte, não para no caminho, não olhe para trás. Acaba que a família de Ló, exceto a esposa de Ló, acabam se salvando sim, mas com esse prejuízo, né, de perder a mãe, de perder a esposa ali. Esse Ló aqui da palavra, ele pode simbolizar um tipo de crente, de pessoas que querem a Deus, de pessoas que às vezes aceitaram o Senhor Jesus, hoje nessa vida aqui, mas que por vezes tem as características de Ló. A palavra diz que Abraão, ele foi chamado, que era o tio de Ló. Todo mundo sabe quem foi Abraão, conhecido como o pai da fé. Lá atrás ele foi chamado para sair da terra onde ele estava e sair da sua parentela. Ele atendeu esse chamado, e a reboque, ou seja, junto com ele, também saiu Ló e a família dele. Então Ló só acompanhou praticamente a Abraão, mostrando o quê? Que, meus irmãos, o chamado, a experiência com Deus, a experiência de salvação, tem que ser algo individual. Nós não estamos aqui para acompanhar alguém, ou só para estar na igreja por acaso, não. Mas nós também fomos chamados pelo Senhor. Cada um de nós aqui precisamos exercer o nosso chamado. Então você, eu, nós não podemos ser o tipo de crente que vem as pessoas recebendo uma bênção, que vem as pessoas se envolvendo com o projeto, com o chamado, mas nós mesmos não tomamos ciência do nosso próprio chamado. Ló, ele tinha Abraão tudo para ser uma bênção, para copiar tudo de Abraão, porque Abraão, um outro exemplo, né? Abraão era um homem de altar. Tudo que acontecia na vida dele, Abraão ia lá e oferecia um sacrifício ao Senhor, fazia um altar para Deus. Então, meus irmãos, você não vê na Bíblia, na história de Ló, ele fazendo isso nenhuma vez. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós às vezes temos o exemplo ao nosso lado. Às vezes você se espelha num diácono, às vezes você olha para uma irmã e fala: puxa vida, que irmã abençoada, queria ser como ela. Às vezes você olha para a vida de um pastor, não é? E vê, olha, puxa, que bênção, né? Quem sabe um dia eu possa ser como essa pessoa é. Então, meus irmãos, na vida espiritual nós estamos cercados de exemplos. Eu não era crente nem nada, minha mãe me deu uma boa educação, está tudo certo. Mas um dia eu fui trabalhar numa empresa e o meu patrão era crente. E quando eu olhava para ele, eu dizia assim, e orava a Deus, porque ele me ensinou a orar, ele fez eu aceitar Jesus como meu Salvador, mas eu não entrei num caminho de igreja. Mas o Hugo, era Hugo o nome dele, era um exemplo para mim. Passaram-se uns anos, e sempre quando eu orava a Deus, eu dizia assim: olha, eu quero ser um homem de Deus como o Hugo é. Zé Luiz, no dia 19 de abril de 2000, eu pisei numa igreja cristã Maranata pela primeira vez. E quando eu entrei naquele lugar, na época era o diácono Sérgio, hoje ele é pastor também, ele pregou a palavra, eu nem lembro que palavra ele pregou, mas no final ele leu um papelzinho que era um dom espiritual como esse aqui, e ele disse assim: está aqui nesta noite, Deus revelou que está aqui um homem que deseja servir a Deus, e a oração dele é para que ele seja um homem de Deus um dia. Falei: opa, peraí, Deus está falando comigo aqui neste lugar, né? Revelou um negócio desse, só eu sei.
Então, meus irmãos, eu passei a ter naquele lugar exemplos. Você está vindo a esta igreja aqui, nós não somos melhores do que ninguém, costumo dizer, mas há um povo abençoado neste lugar. Há irmãs e irmãos cheios do Espírito Santo, que estão num propósito de subir para o céu, para a eternidade. E na sua vida espiritual você precisa almejar isso, almejar o altar de Deus, almejar ser um homem, uma mulher de oração, de dedicação ao Senhor. Abraão, ele foi exemplo, até o ponto de Hebreus citar Abraão como o pai da fé, né? Um dos heróis da fé ali. Ló, ele nem sempre foi um homem espiritual, tanto é que as escolhas dele acabaram dando muito erradas. Quando o Senhor falou para escolher, ele escolheu o que? As Campinas, achou que era mais bonita do que os Carvalhais de Manre, né? Que Abraão escolheu. Esse lugar é mais bonito. Acabou dando onde isso? Sodoma e Gomorra. Aí lá já vou adiantar um pouco aqui, né? Olha a escolha dele. Os anjos apertando ele, falando para ele correr logo, que o mundo ali, a cidade ia ser destruída. E falou para ele, ó, você sobe para o alto. Daí ele falou, não, assim não é bom. Eu vou aqui por esse caminho, tem uma cidade pequena ali que chama Zoar. Então, meus irmãos, eu quero ir para ali. Então, a vida, ela é feita de escolhas. Se você escolhe certo, a consequência será boa. O Senhor está colocando diante de nós, diante de você, um projeto, louvado seja o Senhor. Uma igreja que não está interessada no seu dinheiro, uma igreja que não vai fazer nada além do que pregar a palavra para você e dizer que Jesus está voltando, que há um povo que vai morar com Deus no céu. Se o Senhor quiser te abençoar financeiramente, se o Senhor quiser abrir as portas, se o Senhor quiser te curar, se o Senhor quiser fazer um monte de coisa, Ele pode fazer sim, vai. Mas a nossa mensagem aqui é salvação, é escapa-te por tua vida, como Deus falou aqui para Ló. Então, meus irmãos, teve uma outra ocasião, Ló dando trabalho, né? Ele foi sequestrado, houve uma guerra lá entre 4, 5 reis lá, e a palavra diz que ele foi sequestrado, levaram ele e a família cativos, e Abraão teve que interceder em relação a isso. Pegou lá os 318 homens que ele tinha na fazenda, né, ou seja, em casa, e foi atrás de Ló, para resgatar Ló. Então o que houve? Lá naquele momento ali, houve um resgate, mas a Bíblia não fala que Ló permaneceu com Abraão, pelo contrário, ele continuou tocando a vidinha dele lá, provavelmente em Sodoma e Gomorra. Tem momentos que Deus está nos dando oportunidades, Deus quer resgatar. Mas olha o que Ló fez, ele foi resgatado por Abraão e ele voltou para a velha vida. Não é isso que nós devemos fazer. Deus está fazendo um resgate, Deus está te trazendo para a igreja, Deus quer te dar um novo caminho, Deus quer te dar experiências com Ele, Deus quer falar ao seu coração, e Ele está provando isso para você. E Deus era tão bom com Ló, que tudo aquilo aconteceu, aquela destruição que estava para acontecer ali, eu posso dizer, né, que a cidade estava cheirando já enxofre, porque fogo ia descer do céu, meus irmãos, ia consumir a cidade. E Ló ali, né, naquela dúvida, naquela coisa, estava lá de novo naquela cidade. O que acontece hoje é algo parecido. O mundo hoje é um mundo mau, é um mundo que está cercado por maldade, por pecado. Nós podemos dizer que o mundo cheira enxofre, cheira coisa ruim, mas há um Deus que se importa com a sua vida, louvado seja o Senhor. Nós somos falhos, como Ló, muitas vezes nós falhamos sim, mas Deus Ele nos ama, Deus Ele te ama, Deus quer te resgatar, Deus é o amor que você precisa, é a bondade que você precisa. Por isso que o Senhor insistiu com Ló e com a família dele. Olha, você precisa sair desse lugar, escapa-te por tua vida, a salvação é individual. Estava salvando a família, mas se um deles ficasse para trás, como aconteceu com a mulher, perdia a bênção. Então o anjo falou assim, escapa-te. O que Deus queria para a vida dele era um resgate, era poupar a alma dele da destruição. Meus irmãos, por que Deus está interessado na nossa vida? Você acha que eu aqui na minha humanidade, na minha razão, em tudo que eu sou, você acha que eu sou bom? Você acha que você é bom?
Não, mas o Senhor, Ele se compadece da nossa alma. O Senhor quer salvar a nossa alma. Vida é isso, porque vida é o quê? Essa vida aqui ela morre, ela acaba, mas há uma alma que está dentro de nós, que Deus quer resgatar para o céu. Louvado seja o Senhor. Deus quer fazer algo novo, Deus quer fazer você viver para a eternidade, e Ele está apertando o homem, Ele está dando sinais. Vamos, olha, eu quero salvar, eu quero abençoar. Você vai aqui para o lugar, para o monte. Aí aconteceu aquilo que eu falei, né? Havia uma cidade chamada Zoar, e Ló falou para ele assim, para o anjo: não, olha, eu prefiro ir aqui para essa cidade pequena. Exatamente o significado da cidade, né? Do nome da cidade significa pequena. Quando Deus nos tira do mundo, Ele nos resgata para a salvação. O que Ele tem para nós é um alto monte. Louvado seja o Senhor. O que Ele tem para nós são planos grandiosos, são planos de salvação, de vida eterna, de comunhão com Deus na igreja. O que o Senhor tem para nós é algo grande, é que está lá no alto, é a bênção do Senhor. Por que que nós vamos fazer como Ló e ficar olhando para coisas pequenas? Deus não te chamou para você olhar para coisas pequenas. E que são as coisas pequenas aqui nessa palavra hoje? Um vício, um pecado que você não consegue largar, coisa pequena no seu trabalho, uma palavra, né, que não glorifica o Senhor, um palavrão. Tudo isso é coisa pequena. Zoar, pequeno, não era para Ló. Para Ló era o monte. Louvado seja o Senhor. Para nós aqui nesta noite, para você que está me ouvindo, Deus tem um monte, Deus tem a eternidade, Deus tem coisas boas para você. A mulher de Ló olhou para trás, não podia olhar para Sodoma e Gomorra, que estava queimando lá, sendo destruída. Imediatamente ela se transformou numa estátua de sal e perdeu a vida. Aquela mulher, ela saiu sim da cidade, mas a cidade não saiu dela. Sabe por quê? Porque o que estava lá atrás permaneceu no seu coração. Infelizmente, isso não pode acontecer com você, isso não pode acontecer comigo. O Senhor nos libertou do mundo. Louvado seja o Senhor. Não há por que olhar para trás. É um caminho sem volta. Apague o passado, não olhe para o retrovisor não. Aí você pode falar assim: para onde eu vou olhar então? Olhe para frente, olhe para o alto, de onde vem a nossa salvação. Meus irmãos, há pessoas, há crentes que pensam assim. Isso aqui para os jovens é muito importante, hein? Eu vou dar uma saidinha, né? Vou ver como está o mundo lá fora, vou dar uma olhadinha, mas daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto para a igreja, né? Não vai acontecer nada mesmo. Meus irmãos, sabe qual é o grande perigo? É quando você vai e nunca mais volta. Mas a gente conhece muita gente, nesses 23 anos de igreja, que fizeram exatamente isso. Resolveram dar uma voltinha, uma saidinha, não dá nada não. E nunca mais voltaram. Estão longe da presença do Senhor. Então qual que é a palavra para nós não sermos como a mulher de Ló? Obediência. Seja obediente ao Senhor. Saiba que Deus tem um projeto maior para a sua vida. Não olhe para trás, não se distraia com as coisas deste mundo. Há uma palavra que diz assim: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Meus irmãos, eu quero terminar este culto dizendo: Jesus é o nosso tesouro. Se há um valor na nossa vida, é esse. Ele é o nosso tesouro, e é nele que está o nosso coração. O nosso coração não está no passado, não está no mundo, não estão nas coisas materiais, mas o nosso coração está em Jesus, porque Ele é o tesouro de Deus. Ele é o nosso tesouro. Louvado seja o Senhor. O seu lugar não é em Sodoma e Gomorra, o seu lugar não é no cativeiro, o seu lugar não é na campina, mas o seu lugar é em Jesus. Louvado seja Deus. O seu lugar, o seu coração deve estar em Jesus, no projeto de Deus, na igreja, nas coisas espirituais. Nesse culto aqui, quando essa palavra diz assim, né, escapa-te, é a palavra principal do culto. O Senhor está falando para você escapar de tudo isso aí e permanecer na presença dEle. Vai haver um dia que esse escapa-te aqui será para sempre. Louvado seja Deus. Nós vamos escapar, Zé Luiz, dessa terra aqui
porque a igreja vai ser arrebatada pelo Senhor, escaparemos da morte para a vida, louvado seja Deus. Já pensou o que é isso? Viver eternamente. Quando o arrebatamento acontecer, esse mundo vai ficar para trás como Sodoma e Gomorra ficaram, e nós para sempre iremos glorificar o Senhor. É pouco isso? Não é pouco não, é uma grande bênção que o Senhor tem para nós, para aquele que é fiel, para aquele que é obediente. Louvado seja Deus, amém? Que os irmãos possam guardar essa palavra no coração. Nós vamos agora cantar um louvor. Glória a Deus. Esse louvor fala ao seu coração. Abandonar a vida.